Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma pintura em tecido. Nós vamos pintar essa toalhinha com o stencil 3539 da OPA Criando Arte. Aqui eu peguei o caque de tinta para tecido com diluente e vou fazer apenas o contorno do stencil, só o contorno, não precisa tirar as partes de dentro. E aí a gente vai sombreando por fora. Isso vai facilitar, que esse stencil é cheio de detalhes, né? Então, a gente fazendo já um pouco de sombra em torno, já vai adiantar lá no fim. Agora, com o amarelo cádmio, nós vamos preencher a abóbora, fazendo um movimento circular. E chegando bem próximo das flores e das folhas. Vamos preencher tudo e procurando sempre não forçar o stencil para não tirar ele do lugar. A gente vai fazendo um movimento circular e preenchendo todos os espaços dos gomos da abóbora. Estando preenchido, a gente vai levantar o stencil e vamos cobrir essa parte que ficou do plástico, né? Que separa os gominhos. Da mesma maneira, fazendo um movimento circular, a gente vai passando o pincel Pitois, esse é o 462, da Condor. E vamos preenchendo. Que a gente vai procurar fazer uma abóbora mais realista, né? Então, isso daí tem que estar também com a mesma cor da abóbora. Nas partes de baixo, se eu for com o Pitois, eu vou sair fora. Então, eu vou pegar um pincelzinho menor e vou preencher já fazendo o contorno certinho dela. Aproveito e já coloco um pouquinho lá em cima também, com esse pincel menor, porque daí eu consigo chegar mais próximo às folhas, já preenchendo também essa parte do plástico que tem no contorno todo das folhas. Agora a gente volta o stencil. E já podemos começar fazendo um pouco de sombreado. Então, aqui eu peguei a cor amêndoa e vou colocar na parte de cima e um pouquinho nas laterais. Embaixo, já dando aquele formato arredondado. Assim, a gente vai conseguindo começando, né, fazer o volume dessa abóbora. Então, eu pego, coloco a tinta, faço um pouquinho do contorno, né, porque sempre o contorno tem uma sombra ali. E vou jogando esse amêndoa embaixo das folhas. E na parte de baixo. Agora, nós vamos levantar o stencil, você vai ver que ficou clarinho, né? O que nós temos que fazer? Também escurecer para dar o formato certinho desse gomo. Então, eu venho com o pincel, fazendo movimentos verticais, com a amêndoa mesmo, né? E vou preencher onde ficou mais claro. Então, a gente sempre volta sem o stencil e preenche a mão livre essas partes onde que o plástico impediu que a tinta chegasse.
Na parte de baixo vai com bastante delicadeza para não ter perigo de você ultrapassar o risco do stencil, né? Nota que eu não ponho muita tinta, é sempre pouquinho tinta. E lembre que tem que esfumar bem, esfumaçar ou esfumar, né, bem, para as cores ficarem harmoniosas. A gente não pode deixar marcas, né, entre transição de cores. Se vocês perceberem, a gente já começou mostrando uma luz, né, no centro dessa abóbora. Agora eu peguei o amarelo ouro e nessa parte, assim, que a gente já viu que estava clarinho, porque nós estamos imaginando que está batendo uma luz de frente, como a abóbora ela é arredondada, essa luz vai estar incidindo bem no meridiano dela, né? Bem no meio. Então, a gente vai preenchendo com esse amarelo ouro. Agora eu peguei um pincelzinho chato e vou reforçar essa parte da divisão dos gominhos da abóbora. Esse pincelzinho chato é de pintura em tecido, aqueles lixado, com a cor telha. Como eu já tinha preenchido o fundo, né? A hora que eu venho com essa segunda demão, ele vai ficar mais intenso. Então, eu faço o cantinho do gomo na parte de baixo e vou subindo em movimentos verticais. Misturei um pouquinho de branco no amarelo ouro e nós vamos intensificar onde está incidindo a luz, aqui nesse meio dos gomos da abóbora. Então, mais nesses dois da frente, um pouquinho menos nos que estão ao lado, e bem pouquinho nos cantinhos. Aí a gente já faz a primeira luz. Eu vou pegar um pouquinho de verde pistache e em alguns lugares eu vou dar como se fosse uma sujadinha com verde pistache. Sabe quando a abóbora tá em algumas partes ela tá mais verde, outras ela tá já ficando mais madurinha? Porque na realidade é uma moranga, né? Então, na parte de baixo, às vezes ela fica em contato assim com as folhas e ela fica mais esverdeada. É isso que a gente está fazendo agora. Dando esse toquinho de verde nela. Agora nós vamos preencher todas as folhinhas com verde oliva. Tomando cuidado para não sujar a abóbora que a gente já pintou. Nós vamos pintar esse galinho de cima aqui também com verde oliva, só que mais forte no cabinho e na base da folha e mais delicadinho nas partes de cima.
Vou escurecer um pouquinho, fazendo um sombreadinho, né? Aqui eu tô usando o verde pinheiro. Só na base e nos cabinhos. Vocês vão notar que ficaram alguns lugares sem a pintura, né, da abóbora. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar um pouquinho do amêndoa e vamos jogar com um pincelzinho bem fininho, vamos preencher essa parte que ficou sem a pintura. Já mistura um pouquinho, né, do telha. E a gente vai entrando com sombra por baixo. Essa é uma parte bem delicada, então você procure sempre estar usando um pincelzinho bem pequenininho para você não invadir onde já foi pintado. Então você já faz a misturinha do amêndoa com um pouquinho de telha e aí a gente já vai ter sombra. Junte essa misturinha um pouquinho de rústico e já aproveita, já intensifica as sombras aí na abóbora. São as sombras projetadas, né, que a folha tá fazendo. Então é só colocar um pouquinho de rústico junto com essa misturinha e em alguns lugares já colocar essa cor. Agora nós vamos começar a pintar os galinhos lá de cima. Então esse primeiro nós vamos fazer ele com amarelo cádmio e sombrear ele com o telha. Esse outro galinho da esquerda, nós vamos pintar ele de púrpura. E vamos fazer um leve sombreado com marrom rústico. Lá em cima, nós vamos passar o azul turquesa, nas pontinhas, preenchendo com o azul petróleo. E aí a gente ilumina as pontinhas dele com azul turquesa. Lá aquele galho maior, nós vamos pintar ele de mostarda. E sombrear no centro com rústico. Voltei o stencil. Agora eu vou preencher essas flores
as 3 maiores com azul turquesa. Também fazendo um movimento circular. E tomando cuidado para não sujar as 2 menorzinhas. E também deixando o miolinho sem pintar. Tendo preenchido essas 3 flores, nós vamos fazer um sombreado em torno do miolinho dela com azul petróleo. Sempre lembre de preencher bem os cantinhos, né? Peguei até um pincelzinho menor para aproximar bem e não sujar as outras flores, que vão ser brancas. E agora um pouquinho de azul petróleo, nós vamos fazer em torno do miolo, um sombreadinho. Jogando um pouquinho para as pétalas, né? Tomando cuidado de deixar esfumadinho, né? As transições de cores, para não ficar muito marcado. Aí, entre uma flor e outra, posso sombrear também um pouco. Porque essas flores aqui estão umas sobre as outras, então elas acabam fazendo sombra. E eu peguei agora um pouquinho de branco misturado com turquesa e vou iluminar todas as pontas dessas pétalas. Então a florzinha vai ficar assim. Com um pincelzinho bem pequeno e a tinta azul petróleo, nós vamos fazer nas 3 flores, nós vamos preencher onde ficou o vazio do plástico, né, do stencil. Então, a gente fazendo isso, a gente já consegue fazer a separação das pétalas. A gente vai fazendo com bastante cuidado. Pincelzinho sempre de pé, né? Ele é um pincel bem curtinho, então trabalha com ele bem de pezinho. E a gente vai preenchendo. Sempre dando uma esfumadinha para não ficar aquela divisão extremamente marcada. Isso a gente vai fazer nessas 3 flores azuis.
Agora nós voltaremos o extenso e vamos preencher essas duas florzinhas que serão brancas. Nós vamos preenchê-las com o caque. Lembrando que sempre que você for pintar uma flor branca, você não pode ir direto com o branco, porque depois você não consegue iluminar. Então, a gente sempre faz uma cor de base, pode ser um cinza, um verdinho claro. Aqui estou usando o caque, para depois vir com o branco e fazer as luzes dessa flor. Vamos pegar um pouquinho de rústico, com o pincel pituá mais um pequenininho. Vamos sombrear o entorno do miolinho da flor. Aí a gente vai pegar um pincelzinho pequeno e fazer as separações também. Da mesma maneira que a gente fez com a flor azul. Eu venho e vou separando as pétalas, dando um pouquinho de sombra. Nós vamos voltar o stencil e agora a gente vai iluminar todas as pétalas das flores com branco. Lembrando que no azul a gente não precisa deixar tão forte esse branco, né? Então a gente vai indo de levinho, fazendo nas pontas das pétalas em movimento circular. Não precisa preencher a pétala inteira com esse branco. Nota que eu coloco mais nas pontinhas mesmo, onde elas estão salientes, né? A gente fazendo isso, a gente faz com que elas se destaquem. E agora a gente vai pintar com um pouco mais forte esse branco da flor. Joga bem no meio da pétala, porque daí as pontinhas ficando mais escuras, ela dá um movimento mais arredondado, como se ela estivesse virando para dentro. Agora a gente vai preencher esses espaços que ficaram vazios entre as flores, fazendo sombras, né? Então eu tô vindo com o rústico, eu tô trabalhando com o pincel 422, né? Que é um filete, e eu venho com um pituazinho pequeno, com um pouquinho de diluente, só para suavizar um pouco. Como o espaço é bem pequenininho, eu tenho que ir colocando aos pouquinhos. Então a gente coloca um pouquinho com o filete, o liner, né? Que seja. Deposita a tinta. E depois vem com o pituá e esfuma um pouquinho, para não ficar muito forte. Também vou aproveitar esse pincel e vamos fazer todos os galinhos, né? Desse raminho de folhas que tá descendo pela abóbora. Tinta mais diluída, tá? Para o pincel poder correr, ainda mais que é tecido, né?
A gente vai puxando e chegando até a metade, mais ou menos, da folhinha. E vamos também juntar aqueles ramos lá de cima, aqueles coloridos, vamos aproximar ele das flores, né? Que eles ficam meio longinho por causa do extenso, então a gente vai aproximando eles. Agora a gente vai voltar ao extenso para pintar os miolinhos. O miolinho da flor branca eu pintei com púrpura, dando batidinhas com o pituá. A flor azul, eu tô colocando o amarelo cádmio primeiro, dando batidinhas também. Aí, bem no centro, se vocês perceberem, ela tem um outro círculo dentro, né? Aí, nesse círculo de dentro, eu coloquei o terra. Desculpa, telha. E aí, eu bati também o rústico em cima, bem no meio. Então, ela ficou com 3 cores, esse miolinho. O amarelo cádmio, o telha e o rústico. E aí, a gente vai iluminar também um pouquinho, batendo o amarelo cádmio bem no meio do púrpura. E esse ficou o nosso miolinho. Eu posso também pegar o pincelzinho pequeno e dar umas batidinhas para parecer que tem pólen. Estou fazendo com amarelo ouro. Você dá uma batidinha com o pincelzinho meio de lado, saindo um pouquinho para fora. Então ele vai ficar meio tudo espirradinho assim. Vai parecer que é pólen da florzinha. Mais um pouquinho aqui no miolinho para ficar bem amarelinho. E agora com o pincel liner eu ainda ponho um pouquinho mais de amarelo, tipo umas batidinhas assim, para ele ficar mais saliente, esse pólen aí da florzinha azul. Ainda com o pincel liner e o rústico, a gente pode puxar uns risquinhos nas pétalas, né, saindo do miolinho, nas duas florzinhas brancas. Bem delicadinho. E aí, nas pontinhas desses risquinhos, a gente pode bater um pouquinho de amarelo ouro. Para imitar o pólen. Faz uns pontinhos bem na pontinha dos risquinhos.
Fica bem delicadinho. O que ainda a gente pode fazer para dar uma tonalidade em alguns lugares mais maduro na abóbora é pegar um pouquinho do vermelho vivo, bem de leve, e colocar em algumas partes. Não precisa ser em todos os gomos. Em alguns lugares, igual a gente fez com o verde pistache no início. E aí a abóbora ela vai ficar com mais cores, ela fica mais bonita. Agora a gente vai colocar um pouquinho de sombra sob a abóbora, né? Com o rústico, para que ela não pareça que tá voando, para ela ter um apoio. Acho que já é o suficiente, não precisa ser muita coisa. Vamos misturar um pouquinho de branco com amarelo ouro e vamos intensificar essa luz aqui na frente, nesses dois gomos principalmente. Olha, agora eu venho com stencil de frase. Na parte de cima, eu tô colocando o púrpura. Eu vou colocar essas duas palavras, Sweet Farm. Então, dividindo essa palavra ao meio, né? Na parte de cima, nós vamos pôr púrpura. Sempre fazendo um movimento circular. Olha como fica, só metade. E aí, na parte de baixo, a gente vai fazer com o rústico. Aí, sem limpar o pincel, pego mais um pouquinho de rústico e preencho a palavra farm. Essa é a nossa peça finalizada. Eu coloquei uma moldurinha de tecido, né? Porque é uma toalhinha com tema de abóbora. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso canal e segue a gente para mais vídeos.